Então, nós falávamos no bloco anterior a respeito da visão que a nossa mente possui, que é semelhante à da câmera, onde a câmera olha e capta um sentido, um ângulo, uma direção. O microfone, por exemplo, já capta mais direções. Então, nesta interação, a gente vai observando que os nossos sentidos podem ser úteis para a gente amplificar a nossa realidade. E ainda tem outros sentidos, né, que eu acredito neles, que a mente possui, que são sentidos que não estão ligados somente ao físico. E que aí tem nomes variados, mas o mais importante é que a gente use estas habilidades também. Enfim, a proposta deste trabalho aqui, deste bloco, é que a gente observe possibilidades e maneiras de nós ampliarmos ainda mais os nossos recursos, ampliarmos ainda mais aqueles talentos que possuímos dentro de nós e que pode se transformar em grandes fenômenos de sucesso, de alegria, de amor, de harmonia, de paz, de saúde em nossas vidas. Pois bem, nós falávamos também a respeito de saber olhar numa direção de algo e incorporar uma verdade nova para ampliar aquela que nós já temos. Olha só, eu quero agora contar para você uma história que aconteceu, que foi muito interessante, que aconteceu comigo e que eu quero partilhar contigo. Aliás, eu falei sobre essa história num congresso internacional de Despertar da Consciência, que estive agora, que este ano se chamou Os Caminhos da Consciência, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E eu gostei muito dessa história. Eu já falei ela em outros cursos, outras palestras que dei, e eu quero partilhar contigo. Algo simples, porém interessante. Olha só. Eu falei para você, em primeiro lugar, que nós, seres humanos, temos um mecanismo na nossa mente que ela procura focar numa direção. Dizem que muitas vezes não temos foco, que tem muitas pessoas que são desfocadas, que pipocam para lá e para cá. Eu gostaria de incrementar dizendo que, sim, é verdade, porém significa que ela está focada em outra coisa. A mente está sempre focada em algo, como a câmera. Ela se direciona numa direção e ela olha para aquilo que se apresenta, ela registra aquilo. Se nós aprendermos a ter este olhar, vai ser muito bom. E eu tive 2 animais que me ensinaram muito a fazer isto. 2 felinos. Pois é, são 2 felinas, na verdade. A Maria Antônia e a Bastê. Aconteceu um fenômeno que me chamou muita atenção. Eu aprendi que os animais, eles olham na direção do perigo, eles olham na direção do problema. E também, metaforicamente falando, muitas vezes nós seres humanos não olhamos, né? Porque dói, porque é incômodo, porque aprendemos que é feio olhar naquela direção, ou que vai incomodar. E muitas vezes perdemos experiências importantes de enriquecer as nossas próprias culturas e as nossas próprias inteligências, que são várias. Bem, Maria Antônia e Bastê. Eu olho lá para fora, está a Bastê, a mais velha, olhando fixamente para cima. E a pequena, apenas ali se lambendo. Eu tenho até foto delas, naquele momento. Eu fui ver o que era. Eram 2 urubus grandes olhando para elas. Acontece que a Maria Antônia era muito pequena, era uma felina pequenina. E ela se tornaria, inclusive, alvo de caça. Ela não sabia disso, mas a mais velha olhava na direção do que acontecia. E ali eu vi que muitas vezes os animais, eles fazem este fenômeno nos lembrando que nós temos esta habilidade de olhar na direção daquilo que precisamos olhar. E por que não fazer isto? Mesmo que doa, mesmo que desconforte, mas é a única forma de incorporarmos a verdade, porque quando não olhamos, excluímos. Maria Antônia estava frágil naquele momento. Ela não olhava para o perigo. Mas aconteceu uma coisa interessante. Antes ela tinha um comportamento infantil. Ocorreu depois algo muito interessante. Passado alguns meses, a Maria Antônia olhou na direção dos urubus, porque eles estiveram lá visitando, eles passeiam pelos prédios. Interessante, trocou a visão. Ou seja, ela amadureceu, ela soube começar a olhar também para o perigo como ele se apresentava. Ou ao menos perceber que ainda não era um perigo, mas que precisava monitorar. Então monitore a sua vida. Esta é a mensagem deste bloco. Monitore a sua vida, perceba como ela anda,
Pare para pensar, como falei no bloco anterior. Faça algo por você. De vez em quando, pare para pensar. Isso faz muito bem. Quem me conhece sabe que eu faço isso há anos. Já faço até paradas longas, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias. Cada um faz do seu jeito. E você pode fazer sentado num sofá, olhando a natureza, simplesmente entrando em contato contigo. Pense sobre isto, pratique. Faz sentido o que eu estou dizendo? É possível tirar algo bom daquilo que falei agora? Pois bem, a gente volta daqui a pouco com mais um tema interessante para você, onde eu vou falar sobre as travas que acontecem na vida. Eu vou fazer o seguinte, vou dar umas chaves ao contrário. O que é que atrapalha quando a gente faz e não se dá conta que esses comportamentos são nocivos e atrapalham o fluxo da vida? Fica comigo, já volto.